O Ministério Público Federal vai investigar o Parque da Cidade e isso só vai acontecer por causa de uma reportagem que eu fiz e que você viu aqui no canal. Meu nome é Adriano Wilson, sou repórter investigativo e essa é mais uma das reportagens da série que eu estou fazendo sobre o Parque da Cidade. Você sabe que eu estou investigando a história da construção dessa obra que foi entregue no ano passado lá pelo governo do Pará. Já faz mais ou menos um mês e essa investigação nasceu depois que uns seguidores me pediram para investigar as suspeitas de superfaturamento nessa obra e principalmente o fato dessa obra ter sido entregue pela metade. E depois que eu recebi esse pedido, eu fui investigar, eu fiz o que eu geralmente faço nesses casos, que é ir atrás da materialidade, né? Levantar os documentos, fazer contas, entrevistar as pessoas. E eu fiz essa reportagem, que foi considerada um furo de reportagem, porque eu descobri que, apesar dessa obra ter sido projetada para custar 65 milhões, ela foi entregue 5 anos depois por 980 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais. E por incrível que pareça, essa obra foi entregue pela metade ou por menos da metade das estruturas que estavam previstas lá no começo no projeto arquitetônico. Então eu publiquei isso há um pouco mais de um mês. Obviamente essa matéria deu grande repercussão na imprensa e nas redes sociais lá do Pará. E agora a gente teve essa notícia, que é uma notícia que eu vou mostrar aqui, que é a notícia contando que o MPF, o Ministério Público Federal, agora vai apurar as suspeitas de sobrepreço e irregularidade nas obras do Parque da Cidade em Belém. E aqui é uma notícia do Estado do Pará Online, que é um site, um portal jornalístico lá do Pará, escrita pelo repórter Daniel Vinagre. E aqui o Daniel fala que o MPF instaurou uma notícia de fato para apurar supostos indícios de sobrepreço, superfaturamento e irregularidade nos contratos e ajustes relacionados à construção do Parque da Cidade em Belém. E aqui a matéria fala aqui também que isso se deu, né, depois de uma denúncia do PSOL, do Diretório Estadual do PSOL lá no Pará, uma denúncia assinada pela Lívia Duarte, que é deputada estadual, e pelas vereadoras Marinu Brito e Vivi Reis. Essa denúncia foi recebida pelo procurador da República, o Alain Rogério Mansur, com quem eu inclusive falo, sempre falei por causa das reportagens que eu faço aqui no canal. E, enfim, a reportagem segue, né, explicando mais ou menos o que foi a representação que as deputadas fizeram, que as deputadas vereadoras fizeram. E a reportagem também cita que as informações, né, sobre o Parque da Cidade vieram ao público depois das reportagens que eu publiquei. Reportagem do jornalista investigativo Adriano Wilkes. Então, o que aconteceu? Eu publiquei as matérias foram muito comentadas lá no Pará, as parlamentares do PSOL e o próprio PSOL reuniram todas as informações que eu levantei, também levantaram outras informações que inclusive não estavam na minha matéria e fizeram essa representação. Essa representação foi recebida pelo Alain Mansur, que é o procurador responsável por esse tipo de caso lá no MPF do Pará. E o Alain Mansur, ele instaurou, né, o procedimento formal de investigação e disparou uma série de ofícios, que são esses ofícios que eu vou mostrar aqui. Esse aqui é o documento que eu recebi da assessoria do Ministério Público Federal. Depois que eu vi a matéria, eu entrei em contato com eles e eles mandaram aqui todos os documentos dessa ação. Então aqui a notícia de fato, né, que foi instaurada lá pelo Alain Mansur. E aí eles fazem um resumo do que foi a manifestação, né, que na verdade não fui eu que mandei para o MPF, né, foi o PSOL e as parlamentares do PSOL. Eles pegam as informações que eu dei na matéria, fazem um resumo, e aqui o MPF faz o resumo do resumo que eles fizeram nessa representação. E aqui o que é interessante? Aqui tem aqui a representação, né, isso foi feito no dia 14 de julho, alguns dias depois que eu publiquei a matéria, pelas parlamentares lá do PSOL. E eu sempre lembro que eu não tenho nenhuma ligação com o PSOL, além da ligação normal entre jornalistas e fontes. Eu não sou afiliado ao PSOL, às vezes eu faço coberturas que têm a ver com as pautas que as vereadoras e a deputada Lívia defendem também, né? Eu até falo com elas com frequência, né? Mas elas fizeram essa representação independentemente da minha atuação. Eu nem sabia que elas fariam, eu só soube dessa notícia depois que a representação já tinha sido feita. Então, e aqui elas me citam, né? Citam o meu trabalho, citam o vídeo aqui do canal nessa representação, e aí elas pedem que o MPF faça a abertura formal dessa investigação, e é exatamente o que o MPF fez. E aqui, meus amigos, aqui tem a parte mais interessante, que são os ofícios
que o Alain Mansur manda, né? Que ele recebe esse pedido, né, de abertura de investigação e ele abre. E aí ele manda ofícios para 3 órgãos, para a Procuradoria-Geral do Estado do Pará, que é o órgão do governo do Pará que defende, né, juridicamente os interesses do governo. Então, para a Procuradoria-Geral do Estado, ele pede os seguintes documentos: a íntegra dos editais e do projeto arquitetônico licitado em 2020, com o respectivo eventual orçamento de 65 milhões. Esse documento eu consegui aqui, então se o MPF não receber do governo, ele pode me pedir que eu tenho aqui, tá? Mas também, obviamente, o procurador vai conseguir encontrar por meios próprios. Ele também pede aqui o projeto, que de fato foi concluído e executado para a obra, bem como contratos, aditivos, planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros, boletins de medição, ordem de serviço, termos de recebimento e prestação de contas relativos ao empreendimento. Esses documentos eu não tenho, eu pedi para o governo esses documentos, eles não me passaram. Ele também pede o termo de compromisso da prestação de contas da Vale no âmbito do programa Estrutura Pará, referente à construção da referida obra. Aqui só uma explicação, né, um contexto, se você perdeu o último vídeo que eu fiz sobre isso. Aliás, em todos os vídeos que eu faço sobre isso eu explico essa questão, porque apesar do Parque da Cidade ser uma obra pública, entregue pelo governo do Pará e projetada pelo governo do Pará, ela foi feita pela Vale. A Vale, a mineradora responsável pela destruição de Mariana e Brumadinho, e que lucra bilhões de reais todo ano explorando as riquezas do Pará e vendendo para fora. A Vale, foi ela que fez essa obra, mas ela fez essa obra porque ela é boazinha, porque ela ama o povo do Pará e quer entregar uma obra ao povo do Pará. Não, ela fez isso porque, fazendo essa obra através do programa Estrutura Pará, ela tem abatimento de uma dívida bilionária com o governo do Pará, que é uma dívida que ela nunca quis pagar, e o Helder Barbalho, o então governador do Pará, arranjou uma forma da Vale não pagar essa dívida, que foi fazendo obras no programa Estrutura Pará. Então, uma relação de ganha-ganha. A Vale deixa de pagar uma dívida bilionária, faz essas obras, e o governo do Pará também pode fazer política através das obras feitas pela Vale. Qual que é o grande X da questão aqui? É que quanto mais caro essas obras custam, mais abatimento a Vale tem na dívida dela. E através desse mecanismo, a Vale pode, por exemplo, anunciar que o Parque da Cidade custou 980 bilhões, apesar do projeto inicial ser de 65 milhões, porque por esse valor ela pode abater mais da dívida que ela tem com o Estado. É isso que eu explico na minha matéria, e a gente só vai ter certeza de quanto de fato essa obra custou quando a Vale apresentar a prestação de contas. Esse documento a Vale nunca apresentou, apesar de eu já ter pedido algumas vezes. A Vale prefere sempre ignorar as minhas requisições desse documento, né, por transparência. O argumento é sempre que ela é uma empresa privada, e como é uma empresa privada, ela não tem compromisso de transparência pública. Mas agora o Ministério Público Federal entendeu que ter esses documentos é uma questão de transparência pública, né? É relevante para o público, ele pediu. Vamos ver se a Vale vai responder. O Alain Mansur também abre a possibilidade aqui da Procuradoria-Geral do Estado mandar outros documentos que ela achar pertinente, né? E aqui ela também pede para a Secretaria do Patrimônio da União a íntegra dos termos de cessão do imóvel federal para a construção do Parque da Cidade de Belém. Que, para quem não lembra, o local onde está hoje o Parque da Cidade é um terreno público, porque antes era um aeroporto federal. Então, era um terreno federal. Esse terreno foi cedido para o Estado construir essa obra em cima. Então, esse fato faz com que seja da alçada do Ministério Público Federal agir, né? Porque se fosse uma obra inteiramente estadual, aí o Ministério Público Federal diria assim, isso não é problema meu, é problema do Ministério Público Estadual. Mas como o Parque da Cidade está no terreno federal, então o MPF não só tem interesse em agir, como tem obrigação, né? Tem obrigação, e é por isso que ele pediu aqui para a Secretaria do Patrimônio da União, do Governo Federal, entregar a íntegra dos termos de cessão do imóvel. E aqui, finalmente, a Vale, o MPF pede os projetos, os valores da taxa de fiscalização de recursos minerários, que é a taxa que a Vale conseguiu abater por causa da dívida. Então, o Alain Mansur aqui, ele pede os valores efetivamente abatidos, né? E também todos os atos de recebimento da obra pelo Estado do Pará. E é isso. Com esses documentos, a gente espera que o Ministério Público Federal possa entender, né?
entender o que está em jogo aqui e eu espero também um dia ter acesso a esses documentos, porque, enfim, são todos documentos de interesse público que eu já vinha pedindo, tanto para o governo quanto para a Vale. Eu nunca pedi nada para a Secretaria do Patrimônio da União, realmente não me atentei a isso, que devia ser um pedido a ser feito, mas aqui o Alain Mansur está fazendo. E aqui mais abaixo tem os ofícios propriamente ditos, né? Aqui o ofício para Ana Carolina Lobo Gluck-Pou, que é a Procuradora-Geral do Estado, pedindo aqui todos os documentos. Ah, e aqui é importante, o prazo de 20 dias. Então, o MPF requisita no prazo de 20 dias todos esses documentos, tá? Então aqui nós temos para a Procuradoria-Geral do Estado. Aqui a gente tem para Carolina Gabas Stuck, que é a secretária do Patrimônio da União, pede todos aqueles documentos. E finalmente aqui nós temos o ofício para o Marcelo Ferriosi Batti, que é a pessoa dos relacionamentos institucionais da Vale. Então ela pede, o Alain Mansur pede todos esses documentos. E é isso que temos para hoje. Essa é um capítulo importante dessa história, né? Porque vocês sabem que o meu trabalho ele só tem sentido quando ele causa uma repercussão direta no que eu estou cobrindo, né? Então, para mim, teria pouca serventia se eu fizesse a matéria e tivesse repercussão, mas nada acontecesse no mundo real, né? Então, o que é importante aqui é que, de fato, essa reportagem que teve bastante repercussão, muita gente comentou, agora ela tem uma repercussão direta, prática, que é a abertura da investigação pelo Ministério Público Federal. A Vale e o governo do Pará sempre se recusaram a me ceder, né, responder as minhas questões ou entregar os documentos que eu sempre pedi para eles para fazer as minhas reportagens. Vamos ver se agora eles vão ignorar também o Ministério Público Federal. Eu espero que não, porque aí vai ficar bem feio para eles. E lembrando que, além dessa abertura da investigação formal agora, teve outra repercussão prática, que foi a retomada das obras, né? Isso aqui eu já contei aqui no canal, mas enquanto estava fazendo a reportagem, e logo depois que a reportagem saiu, o governo do Pará sempre disse que estava tudo certo, que a obra era aquilo mesmo, que ela estava 100% concluída e que os valores tinham subido, mas era normal subir por conta de flutuações nos preços ao longo dos últimos anos. Então, para o governo do Pará, estava tudo certo e a obra estava concluída. O que aconteceu alguns dias depois foi que a obra retomou, né? A obra do Parque da Cidade foi retomada. A gente não sabe exatamente em que condições, e nem o cronograma, nem o que vai ser entregue, mas é fato que a própria empresa que está tocando as obras publicou fotos mostrando os operários, mostrando as máquinas lá no Parque da Cidade. Obviamente, isso é uma consequência direta da minha reportagem, né? Porque eu já mostrei aqui o governo do Pará dizendo que a obra estava completa, eu faço a matéria e aí o governo do Pará vai e retoma as obras. Isso por um lado. Por outro lado, agora o Ministério Público Federal anunciando a abertura da investigação para que a gente entenda de uma vez por todas o que aconteceu com essa obra quase bilionária, né? Pelo menos pelo valor anunciado ali pela Vale. Uma obra que custava 65 milhões foi entregue por 980 milhões. O que foi feito desse dinheiro e por que esse valor ficou 15 vezes maior do que o projetado, isso a gente vai saber logo mais quando o Ministério Público Federal receber esses documentos e se eles forem publicizados como devem ser, eu vou ter acesso e faço mais reportagens aqui para vocês. Tá bom? Muito obrigado. E só para deixar aquele velho pedido de sempre, se você gostou desse conteúdo, se você gosta e confia no trabalho que eu estou fazendo aqui, eu te peço para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal se não for inscrito e, se você quiser me ajudar ainda mais, fazer uma assinatura para o Clube de Membros. O Clube de Membros aqui do canal é onde eu publico conteúdos exclusivos, só para os membros, e onde eu tenho uma conversa mais direta com os membros do canal. Além de você receber esse tipo de conteúdo, você também vai me ajudar a remunerar e a manter o trabalho que eu faço aqui. Tá bom? Muito obrigado. Agradecimento especial a quem já apoia o canal, não só pelo Clube de Membros, mas também pelo Apoia-se. A campanha do Apoia-se já tem há mais de um ano e tem muita gente que me apoia todo esse tempo. E eu agradeço muito, é graças a vocês que eu consigo fazer esse tipo de jornalismo que tem impacto real e relevante na política do Pará.